Hoje eu quero falar sobre lutas, temores na alma. Lutas para o lado de fora. Aquilo que eu e você enfrentamos algumas vezes, talvez enfrentaremos em outras oportunidades, nós não sabemos. E os temores e as angústias para o lado de dentro. E mais precisamente, o tema que eu coloquei nessa mensagem de hoje é convivendo com as lutas por fora e convivendo com os temores por dentro, que é esse texto que a Sheila projetou para você aí na tela. E quando eu senti o desejo de conversar sobre isso, no meu coração veio a seguinte mensagem, pensamento. Essa proposição, ela é um tanto assustadora. Falar sobre este tema e trazer como proposta, falar disto para alguém e fazer essa afirmação que nós temos que conviver com aquilo que é luta exterior, luta no dia a dia, e temor e angústia, fobia para o lado de dentro, isso na verdade carrega na essência, quando a gente ouve, quando a gente olha, uma essência assustadora. Porque quem de nós, ser humano normal, eu não digo ninguém anormal, mas alguém que pensa, que tem equilíbrio, que deseja viver todos os dias com lutas e temores e angústias e depressões, aquela sensação de medo, de insegurança todos os dias na alma? Ninguém. E quando eu digo que esta proposição ela é assustadora, principalmente quando a gente pensa nesta proposição e nessa proposta, nos lembrando de que quem nos convida a caminhar na estrada da fé e caminhar com Ele é o próprio Senhor Jesus. Nós somos convidados, nós somos chamados por Jesus a sermos e nos tornarmos discípulos dEle. É um convite que Jesus fez. Eu me lembro agora que uma vez pregando no Evangelho de São Mateus, eu não me lembro agora o capítulo, mas que fala daquela tempestade que é repetido o texto em Marcos também. E eu me lembro que há muitos anos atrás eu preguei essa mensagem, e quando eu preguei lá na Valentim Dal Checo, ainda aqui na igreja do Alves Dias, mas no outro endereço, eu coloquei como tema, como título assim: seguir Jesus e encontrar tempestade. Então, quando a gente ouve, quando a gente recebe, ou quando a gente é convidado a meditar numa proposta desta, aprender a conviver com as lutas exteriores, lutas por fora, que é isso que Paulo está dizendo nesse texto, e as angústias e os temores por dentro, a gente fica assustado com esta proposta e com esta realidade. E outra coisa também, principalmente a gente fica assustado quando essa afirmação é de Paulo, do apóstolo. Uma vez eu ouvi uma mensagem há muitos anos atrás do reverendo Caio Fábio, quando o reverendo Caio Fábio dizia o seguinte na sua ministração, de que nós, como cristãos, como leitores da Bíblia, da Escritura Sagrada, nós conseguimos e adquirimos em nós mesmos uma capacidade gigante de olhar para os personagens da Bíblia, olhar para os homens de Deus do passado, e a gente consegue destituí-los de toda característica humana, toda característica. A gente olha para eles e a gente tem a impressão que eles eram semideuses. E no caso de Paulo não é diferente. Quando Paulo vem com uma afirmação desta, a gente pensa, mas logo Paulo, o apóstolo Paulo, o grande Paulo,
que diz lá naquele texto que você conhece tão bem, Filipenses capítulo 4, no verso 13: todas as coisas eu posso naquele que me fortalece, eu tudo posso naquele que me fortalece. Logo Paulo, que quando ele escreve a sua carta ao seu filho Timóteo, lá na sua segunda epístola a Timóteo, o apóstolo Paulo, ele traz uma informação para Timóteo, que chegou até nós, quando Paulo, na iminência de morte, com o cheiro de morte ali muito forte, com a proximidade da partida dele deste mundo, Paulo ele chega e diz o seguinte: eu combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé, já a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, o reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos aqueles que amam a sua vinda. Portanto, quando Paulo chega e dá essa demonstração, ou traz esse momento para que a gente reflita, onde ele diz que ele conviveu com muita prova de tribulação na exterioridade da vida, coisas exteriores, como ele vai dizer na carta aos 2 Coríntios, e quando Paulo fala que além disso existia um temor interno na alma, isso nos assusta. A gente fica pensando, poxa, então aquela imagem do Paulo robusto, do Paulo que a gente olha para ele e a gente não consegue conceber que existisse na vida de Paulo conflitos de ordem emocionais. Quando a gente olha para isso, essa construção mental que nós fazemos dos apóstolos e de Paulo agora especificamente, isso cai por terra. Porque esse é o texto, né, que quando a gente lê a carta, o que nós vamos descobrir lendo a carta de Paulo aos Coríntios, a segunda carta de Paulo a essa igreja de Coríntios, o que nós vamos descobrir que, dentre as 13 cartas que Paulo escreveu, incluindo essa carta, e dizem os estudiosos que tem mais uma que Paulo escreve para essa igreja que não foi publicada, Deus não permitiu que chegasse até nós. De todas estas cartas, Paulo aqui ele confessa as suas fraquezas, Paulo ele confessa tudo aquilo que na verdade o ser humano enfrenta. Eu e você enfrentamos. Paulo ele chega e ele abre o coração e ele conta exatamente o que estava acontecendo. O texto de 2 Coríntios 7,5, Paulo fala isso, porque quando nós chegamos à Macedônia, nenhum alívio tivemos. Pelo contrário, em tudo nós fomos atribulados. E aí Paulo fala como que foi essa questão da tribulação: lutas por fora e temores para o lado de dentro, temores por dentro. Eu lendo alguns estudiosos, ouvindo algumas mensagens, porque é assim que inicia o processo da gente falar aqui com você, é um processo de investir tempo, leitura. Eu estava descobrindo que essa carta, os estudiosos dizem que foi a carta mais difícil de Paulo escrever, porque quando Paulo escreveu essa carta, ele escreveu com muita aflição, com muita angústia, com muitas lágrimas. E um dos motivos por que Paulo escreveu com muita angústia, com muita aflição, com muitas lágrimas, é porque Paulo, a igreja de Corinto, e essa carta que eu disse para vocês que não chegou até nós, Paulo ele foi muito severo, é o que ele vai dizer no próximo versículo de 2 Coríntios 2,4, e ele fez com que a igreja de Coríntios chorasse. Ele fez com que essa igreja ela fosse tocada. E Paulo carregava muita preocupação, porque ele não sabia como ele seria visto, porque é aquele pai que chega e dá uma bronca no filho, e ele é muito severo com o filho, e ele fica, na verdade, pensando assim, mesmo sabendo que ele está certo, o pai e a mamãe, eles ficam pensando assim, puxa, como eu quero chegar para o meu filho e pedir perdão. E esse nível de angústia foi tão grande que ele disse que ele, em outro local para pregar, em 2 Coríntios 2,13, eu não marquei esse texto, mas Paulo fala que ele não teve tranquilidade no espírito para pregar, porque ele não se encontrou, ele não teve um encontro com Tito para trazer notícias, até que Tito trouxe notícias, dizendo assim, a igreja de Corinto, a igreja corintiana, eles na verdade estão realmente saudosos de você, eles pensam em você, eles agradecem você, então isso trouxe um alívio para Paulo. Quando Paulo escutou isso de Tito,
A Bíblia é a Mensagem, de Eugene Peterson, ele diz assim que Paulo teria dito que o pergaminho desta carta teria sido usado muito mais lágrimas do que tinta para escrever. Ou seja, Paulo está falando de sofrimento. E aí é o texto de 2 Coríntios 2,4, porque Paulo diz assim, porque no meio de muitos sofrimentos e angústia de coração, eu vos escrevi. E olha o que ele diz, com muitas lágrimas, não para que ficasseis entristecidos, mas para que conhecesseis o amor que vos consagro em grande medida. Paulo sabe que ele entristeceu, mas foi um entristecer, que Paulo vai dizer na sua carta também, que gerou vida, porque existe o entristecer que gera morte, mas o entristecer da palavra de Deus em nós, a ação de Deus, quando Deus nos corrige, o escritor de Hebreus fala que toda correção ao presente não parece ser de gozo, mas ela parece para trazer tristeza, mas depois ela produz um fruto pacífico naqueles que são exercitados pela correção de Deus. Então, essa tristeza que Paulo se refere aqui, produziu vida nessa igreja. Agora, Paulo se sente assim. A diferença que Paulo está sofrendo e a grande angústia, o grande sofrimento de Paulo, talvez não seja a angústia e os nossos sofrimentos. Talvez não seja as angústias de muitas pessoas hoje. Agora, quando eu olho para a Bíblia, quando eu olho para o contexto da palavra, e quando eu olho principalmente para Jesus, eu fico lembrando que Jesus ele nunca nos fez um convite para caminhar com Ele, num caminhar de sossego. Nós congregávamos com uma irmã no Ferrazópolis, a Zuleika. Eu encontrei com a Zuleika quando nós fomos sepultar a pastora Maria, a mãe do pastor Ivaldo. Nós nos encontramos de forma muito rápida, eu encontrei com a Zuleika, mas a Zuleika um dia, pregando, ministrando no Ferrazópolis, a Zuleika disse uma coisa também que eu nunca mais me esqueci. Ela disse assim, que quando Jesus nos chama a caminhar com Ele, e ela usou na verdade, uma metáfora de avião, de um voo de avião, ela disse assim, quando Jesus nos convida a um voo com Ele, Ele não promete, Ele nunca prometeu que este voo será um voo sem nenhuma turbulência. Que esse voo não terá um momento para quem se sente muito inseguro, principalmente para quem tem medo de voar, na turbulência causar aquela sensação de insegurança. Mas Ele prometeu que a gente chegaria do destino. Então, Jesus ele nunca prometeu um caminhar, e um convite de Jesus nunca foi um convite imune às dores da vida, imune às angústias da vida, imune às depressões da vida. Não, Jesus nunca fez esse convite. João 16, 32, o 33 a gente cita sempre, mas o 32 ele fala assim, eis que vem a hora, e já é chegado, em que sereis dispersos, cada um para a sua casa, e me deixareis só. Contudo, eu não estou só, porque o Pai está comigo. Jesus tinha essa consciência. Se tudo na vida desse errado para Ele, se tudo como ser humano, dizendo, é essa consciência que você deve ter, se tudo na vida, de acordo com a lógica humana, de acordo com a razão humana, de acordo com aquilo que a vida humana apregou e defende, se tudo der errado, o que importa, se Deus estiver comigo, eu enfrento todas as coisas. E Jesus disse, vocês vão me abandonar, porque vai chegar o momento da crucificação, da morte de Jesus, os discípulos seriam dispersos, foi o que aconteceu. Ele disse assim, eu não vou estar sozinho, o Pai vai estar comigo. E aí Jesus fala, eu tenho dito estas coisas a vocês, para que vocês tenham paz em mim. No mundo vocês vão passar por aflições, mas tem bom ânimo, eu venci o mundo. Aqui não existe vós vencereis também, mas é verdade, nós vamos vencer, é isso que Jesus está falando, só não tem esse completar do versículo, né? Não existe, a gente que fala desde sempre cita, mas é verdade, não está errado não, embora o texto não diga, mas o contexto é isso mesmo, vocês vão vencer, é isso que Jesus está dizendo. E Paulo, ele experimentou isso que Jesus disse. Paulo, ele experimentou isso que Jesus ensinou. Agora, eu preciso entender, e Paulo aprendeu, e eu preciso aprender, e eu preciso entender uma coisa, que a realidade de viver lutas por fora e temores por dentro, existem lições para isso. E eu quero falar hoje de 3 lições do que não significa isto.
Porque a grande pergunta é: o que significa isso? Né? As pessoas não perguntam: para quê? Por quê? Por que está acontecendo isso comigo? Por que eu estou passando por isso? Então, eu preciso aprender o que não significa, em primeiro lugar. Eu queria falar sobre isso, o que não significa. Então, vivenciar lutas por fora, temores na alma, angústias na alma, por dentro. Em primeiro lugar, não significa ausência do cuidado de Deus em nosso favor. Não significa ausência do cuidado de Deus ao nosso favor. Nós não somos do tipo de gente que, quando olha alguém que está vivendo, que foi tocado por uma enfermidade, alguém que perdeu o emprego, e nós já fazemos uma conexão achando que é a mão de Deus castigando ele por conta de um pecado. Não, isso é uma amplitude muito maior. Pode acontecer? Pode, mas nem sempre é assim. Então, o que Paulo está dizendo aqui é que, mesmo vivenciando essa realidade de lutas por fora, essa realidade de temores por dentro, Paulo não carrega no coração dele nenhuma luzinha, não acende nenhuma luz no coração de Paulo sobre a dúvida do cuidado de Deus. Não carrega. Se a gente olha aqui o texto, a gente não vê. Porque muitos com quem a gente convive, eles conseguem testemunhar esse cuidado de Deus, mas quando as coisas estão bem. Agora, meus irmãos, eu tenho para mim uma coisa, que as coisas estarem bens é muito relativo, e principalmente se torna relativo diante do grande Deus que nós servimos, diante da grande verdade de Deus, diante da onisciência de Deus, diante da capacidade de Deus enxergar. Eu não sei o que é melhor para mim. Quando nós aprendemos lá em 2009 com o pastor Ivo, sobre a questão do trabalho com o discipulado, uma das lições dizia assim, que existem coisas aparentemente ruins. Deus, ele está nos protegendo, Deus está nos guardando. Paulo, que é de quem eu falo hoje, e quem eu me refiro hoje para falar sobre esse texto e sobre essa lição e mensagem, não é o apóstolo Paulo que chega diante da igreja de Roma e diz assim, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. É Paulo que escreve isso. Então, essas pessoas que acham que Deus só está cuidando deles, quando existe bênção, é bênção na cabeça deles, é cuidado de Deus na cabeça deles, porque eu não conheço um Deus que nos abandona, eu não conheço um Deus que te larga, eu não conheço um Deus que te coloca numa caixa de papelão e te coloca na porta de alguém porque não quer cuidar de você. Eu não conheço esse Deus. Como eu ouvi essa semana de um pastor, que existe uma relação, não existe uma relação no âmbito humano mais forte do que uma mãe que amamenta o seu filho e a mãe que gera um filho, mas ainda que essa mãe, diz o profeta, se esquecesse desse filho, eu digo, o Deus de Israel, o Pai eterno, não esquece de você. Então, o que existe aqui é que as pessoas pensam, olha, Deus está cuidando de mim na bênção, na provação, Deus se esqueceu de mim. Ou se Deus está cuidando, eles estão dizendo o seguinte, não está cuidando como deveria. É o que eles carregam no coração. Mas nesse capítulo 2 aqui desta carta, de 2 Coríntios, no verso 4, o apóstolo Paulo fala assim, porque no meio de muitos sofrimentos, angústia do coração, eu escrevi a vocês com muitas lágrimas. Mas eu faço essa afirmação que Paulo, ele não carregou dúvidas a esse respeito. E por que eu faço essa afirmação? Eu disse para vocês que eu li o texto todo, a segunda carta inteira, essa semana. Comecei no início, final de semana, li, reli, para poder pregar aqui hoje. Porque logo de cara, no capítulo 1, a gente já se depara com essa visão, este discernimento, essa maneira de sentir a vida dele com Deus, dele com ele mesmo, dele com as coisas exteriores, que são lutas por fora, e as coisas interiores, que são os gemidos e os gritos da alma, e toda a calamidade que a alma enfrenta por dentro, porque Paulo vai dizer em 2 Coríntios, que nós estamos falando de 2 Coríntios, o verso, no capítulo 1, o verso 3 e o verso 4. Paulo fala, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, bendito seja o Deus e Pai, o Pai de misericórdias e o Deus de toda consolação. E ele diz mais, esse que é o Pai de misericórdia e o Deus de consolação, é Ele que nos conforta
conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação que nós mesmos somos contemplados por Deus. O verso de número 6, nesse mesmo capítulo 1, Paulo fala assim: mas se somos atribulados, é para o vosso conforto e salvação. Se somos confortados, é também para o vosso conforto, o qual se torna, na verdade, Paulo está dizendo assim, se torna eficaz, suportando-vos com paciência os mesmos sofrimentos que nós também padecemos. Portanto, para Paulo, o apóstolo, mesmo vivendo essa situação e essa realidade de lutas por fora, temores por dentro, em primeiro lugar, Paulo sabia que Deus estava cuidando dele. Bendito seja o Deus e Pai de toda misericórdia, Deus de consolação, Deus que me conforta, para que o meu conforto sirva de exemplo, para que eu possa confortar e consolar vocês. Deus estava confortando eles, e Paulo diz: Deus está me confortando na tribulação, Deus está comigo na hora que tudo vai bem, Deus está comigo naquela foto, você na praia, com aquele mar atrás de você, aquele sol maravilhoso, mas Deus está com você numa noite de chuva, na angústia onde não tem sol, Deus está com você te confortando, e Deus está com ele em todas as situações. É isso que ele diz nesses dois versos, verso 4 e verso 6. Se somos atribulados, Deus está comigo, é para o conforto de vocês, é para a salvação de vocês, e Deus está fazendo com que eu suporte, Deus está me dando paciência, Deus está andando comigo. Então, em primeiro lugar, provação, lutas para o lado de fora, angústias para o lado de dentro, não significa falta de cuidado de Deus ao meu respeito e ao teu respeito. Em segundo lugar, Paulo vai dizer que também não significa ausência da presença de Deus conosco. Porque logo no início, aqui desta carta, nós somos informados que na viagem de volta para a Ásia, Paulo e seus companheiros foram tomados por uma tribulação sobre-humana e desesperadora. Ele vai dizer em 2 Coríntios, no capítulo 1, no verso 8, porque não queremos, irmãos, que vocês ignorem a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia. E olha o que ele vai dizer, gente: porquanto foi acima das nossas forças. Foi acima das nossas forças, ao ponto de nós ficarmos desesperados, de desesperarmos até da própria vida. João Calvino, quando ele fala sobre isso, ele faz uma menção e uma ilustração e usa como analogia o navio que, quando ele sai com uma carga muito pesada, ele não consegue exercer o papel dele como deveria fazê-lo. Tem até procedência, porque Corinto era uma cidade portuária. O que Paulo está fazendo aqui referência, aliás, ele está fazendo referência aqui àquilo que ele chama de lutas por fora. Mas o que é bacana aqui, o que é consolador para mim e para você, que lemos a Bíblia hoje, que oramos hoje, que temos Paulo e temos outros como exemplos para a gente, e eu sempre gosto de dizer isso quando eu falo de Paulo como exemplo, que fora de Jesus eu não gosto muito de exemplos, mas existem exemplos que nós podemos observar. Paulo diz: me imitem que vocês imitarão a Cristo. Paulo então está dizendo de que mesmo nesse contexto que Paulo chama aqui essa luta ou lutas por fora, essa realidade, Paulo está mostrando para a gente aqui, ainda que no desespero da própria vida, achando que iria morrer, Paulo está dizendo que mesmo assim, em momentos assim, Deus estava com ele. É o que ele vai dizer no próximo versículo do capítulo 1, no verso 9, nos dois próximos versículos, e no verso 10. Quando Paulo diz assim: contudo, já em nós mesmos tivemos a sentença de morte. Eu gosto de Paulo que ele começa a fazer algumas interpretações, ele começa a pensar um pouquinho a respeito daquilo que ele vivencia e o porquê que ele vivencia. Ele falou aqui no verso 8 do desespero da própria vida, achar que iriam morrer. Só que agora ele fala que quando ele recebeu essa sentença de morte, ele disse que para que ele não confiasse nele mesmo. Ele diz assim: contudo, já em nós mesmos tivemos a sentença de morte, para que não confiemos em nós,
mas sim no Deus que ressuscita mortos. Eu acho fantástico isso aqui, gente, de verdade. Ele está dizendo assim, ó, eu estou desesperado que eu acho que eu vou morrer, mas a minha confiança não deve estar apontada em mim, eu não devo estar olhando para mim, eu não devo estar sendo dirigido por minhas impressões, pelos meus sentimentos, por aquilo que eu sinto, mas eu tenho que olhar para Deus, e quando eu estou sentindo isso, na verdade eu carrego no meu coração a certeza de que Deus ele está desejando que eu pare de projetar em mim, eu tire todo o foco em mim e olhe para Ele, porque Ele, o Deus a quem nós servimos, é o Deus que ressuscita até mortos. Ou seja, Deus está presente com ele, Deus está andando com ele, Deus está junto dele, guardado as devidas proporções, é o Abraão dizendo para aqueles amigos, os servos dele, eu e o menino vamos adorar e voltamos. Como vamos voltar se Deus disse que iria matar Isaac? Mas ele sabia, como diz o escritor de Hebreus, que Deus tinha poder de ressuscitar a Isaac dos mortos, trazer Isaac do mundo dos mortos, é isso que ele está dizendo aqui. E Paulo diz mais, que Deus ressuscita os mortos, e ele faz a afirmação, o qual nos livrou e livrará de tão grande morte, em quem temos esperado e ainda continuará a livrar-nos. Paulo está dizendo que a presença de Deus ela era ilimitada, que a presença de Deus ela não ficava só limitada à presença, a andar, a companhia, andar junto. Não, Paulo diz assim que ele era, na verdade, além de companhia, ele era o Deus que ia trazer os livramentos necessários. E quando eu olho para isso, eu fico pensando que eu e você precisamos aprender a conviver com lutas. Eu costumo dizer assim que nós temos dois polos radicais em relação a isso com algumas pessoas. Existem pessoas que quando aparecem na igreja, a gente pensa assim, olha, a pessoa está com alguma dificuldade. Só que você não quer ser tão injusto e você não faz nenhuma referência, às vezes até para você fala assim, me perdoa, mas eu acho que tem algum problema aí. Só que aí você vai chegando, a pessoa vai chegando, aí você descobre que a pessoa, ela vivencia uma dificuldade, porque quando ela está bem, ela sai da presença de Deus, ela abandona Deus. Este é um tipo de referencial e polo. Agora, tem um outro polo referencial que é o contrário. É o contrário. A pessoa ela só está andando com Deus quando tudo vai bem, quando ele acha que ele está sendo abençoado, que é essa questão que eu estava dizendo no início aqui, pessoas que só têm esse sentir, esse sentimento de que Deus está com ele, abençoando, quando ele acha que tudo vai bem, que tudo está indo bem na vida dele. Agora, o que eu preciso aprender que a presença de Deus, ela é uma realidade na minha vida, na alegria, ela é uma realidade na minha vida, quando eu tenho uma paz no meu coração, por alguma situação para o lado de fora, mas ela é uma realidade na minha vida também, quando eu estou vivenciando o momento que Paulo vivenciou, as lutas para o lado de fora e os temores para o lado de dentro. Paulo tinha esta convicção, tanta convicção da presença de Deus, que Paulo ele vai citar aqui em 2 Coríntios, no capítulo 6, o verso 16b, uma citação das escrituras do profeta Jeremias. Essa citação não é de Paulo, quando Paulo ele faz referência de um texto que ele leu nas escrituras do Antigo Testamento, Paulo fala assim, habitarei entre eles, Deus falando com o profeta Jeremias, e serei o seu Deus, eles serão o meu povo. Paulo então, ele faz ele traz essa informação, muito embora o contexto desse capítulo é um contexto diferente, mas é uma realidade que se aplica à nossa vida com Deus. Deus, ele vai estar com a gente. Deus, ele anda comigo. Luta por fora, temor por dentro, não significa absolutamente de que Deus deixou de cuidar de mim. Não significa absolutamente que Deus não anda mais comigo. Isso não é verdade. E por último, não significa a diminuição do amor e a diminuição da graça de Deus ao nosso favor. Vocês se recordam que eu estava falando sobre a questão daquela mania que o pastor Caio Fábio fala que nós temos de ler e tirar toda a característica humana dos personagens, despi-los da característica humana, achando que eles são
e eram diferentes de nós, no caso eram diferentes de nós. Então, às vezes o que acontece é que quando nós olhamos para as nossas lutas, às vezes nós somos tentados a achar que Deus, Ele não está com a gente, que Deus ele só agiu na geração passada, que Deus só abençoou as pessoas lá atrás, que Deus só usou e só pode usar as pessoas, os homens do passado. Mas quando eu penso assim, e é uma tentação a pensar assim, eu digo tentação mesmo, eu digo que é uma tentação porque nós estamos indo contra aquilo que diz a palavra. Hebreus no capítulo 13, 8, você conhece tão bem. Hebreus 13, 8 diz assim: Jesus Cristo ontem e hoje é o mesmo e o será para sempre. Jesus Cristo ontem e hoje é o mesmo e será para sempre. Na tradução da língua corrigida, Jesus é o mesmo ontem, que é a mesma coisa, só que fala Jesus é o mesmo ontem e hoje e será para sempre. E Tiago 1,17, o irmão de Jesus, quando ele escreve a sua epístola, Tiago fala assim, toda a boa dádiva, Tiago 1,17, e todo o dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Os conflitos exteriores, que Paulo os chama de lutas por fora, e toda a fobia, todo medo, toda angústia, toda sensação de insegurança, que Paulo chama de lutas por dentro, essas duas situações servem para nos mostrar que Deus não nos abandona, que Deus está com a gente em todos os momentos, não diminuir, isso não serve para diminuir o amor e a graça divina. A compreensão de Paulo é para nos ensinar. A visão de Paulo é para que nós aprendamos isso. Afinal de contas, o Deus de Paulo é o nosso Deus. Olha o que ele vai dizer na sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, 7. Deixa eu ver se eu marquei certo esse texto aí. Deixa eu ver se vai aparecer. É esse aí mesmo. Tive a impressão que eu não tinha anotado correto. Olha o que Paulo vai dizer: visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Então eu não posso me guiar pelo que eu estou vendo. A situação na vida de Paulo era uma complicação, um dilema. Ele diz que a prova de tribulação foi tão pesada que ele desesperou até da própria vida. Então Paulo está dizendo, o que Paulo está nos ensinando, é que ele estava vivenciando e olhando para coisas que eram reais. Além disso, tinha tudo aquilo que acontecia para o lado de dentro. Coisas exteriores que Paulo vai se referir. E aí Paulo fala assim, só que eu não me guio por isto. Eu não olho para isto. Eu não me deixo se influenciar, eu não me deixo influenciar por isto. Eu não ando pelo que eu vejo, mas eu me guio pela fé. O que significa dizer? A situação diz alguma coisa, mas o que a Bíblia diz? O que a palavra nos traz de revelação? Você vai escolher a palavra para o lado de cá, ou as sensações e as verdades das realidades exteriores e angústias internas para firmar o seu pé? Paulo ele diz assim que ele não se guiava por tudo isso aqui deste lado, ele se guiava por fé. A prova de Paulo é tão dura, então, que ele diz assim que é acima das forças dele. Acima, ao ponto de chegar que vai morrer, gente, é muito difícil. Mas mesmo assim, isto não afastou. Aliás, não afastou Paulo e não pode nos afastar da certeza da graça e do amor de Deus sobre nós. Olha o que ele diz em 2 Coríntios 7, 6, depois que ele fala a respeito das lutas por fora.
Porém, Deus, que conforta os abatidos, nos consolou com a chegada de Tito. Lembra que eu falei que o motivo da tristeza de Paulo, quando ele escreve aquela carta, era insegurança, aquilo que ele tinha causado à sua igreja, a igreja de Corinto. Mas quando Tito o encontrou com ele, Paulo sentiu tranquilidade e sentiu o conforto de Deus. Eu estou aqui hoje para te dizer em nome de Jesus, ainda que você esteja sofrendo por dentro, muito sofrimento, ainda que você esteja passando por uma dificuldade extrema para o lado de fora, eu estou aqui para te dizer em nome de Jesus que Deus, Ele conforta os abatidos. Ele consolou a Paulo e consolará você também. E eu concluo hoje fazendo uma afirmação a você, que a verdade que nós temos que perseguir, ou a realidade da necessidade do aprendizado, de aprender a conviver com lutas por fora e temores por dentro, eu reconheço que não é uma tarefa muito fácil de administrarmos. Porque a nossa vida com Deus, a nossa caminhada com Cristo, às vezes ela acontece, e algumas etapas desta caminhada é no meio de muita lágrima, é em meio a muita dor, é em meio a muita angústia, é em meio a muita incompreensão, acontece no meio de um vendaval de dúvidas, de medo, de insegurança, porque nós somos seres humanos, sentimos medos. Só que isso não pode fazer com que a gente se acovarde em relação à nossa fé. Isso não pode criar dentro de mim, dentro de você, nenhuma crise de fé. Em nenhum momento a gente pode pensar em duvidar do amor e da graça de Deus. E esta atividade, este caminhar que acontece com a gente na nossa relação com Deus, às vezes num momento tão angustioso, me lembra o Salmo 126, quando o salmista fala, levei a semente chorando. É o choro. É o choro que, às vezes, ele não é o choro no rosto. Quantos de vocês que choram na alma e a gente não sabe? Quantos de vocês que já congregaram conosco em um dia, que chegaram totalmente abatidos, totalmente jogados ao solo, tomaram um golpe da vida, que vocês caíram no tablado da vida, no solo, e vocês chegam aqui sorrindo para os pastores, nunca nem pediram nenhuma oração, achando que vai trazer preocupação e achando que os pastores têm tanta coisa a fazer, tanta gente para orar, para que é uma oração a mais, e você acaba entrando no teu quarto, como eu preguei no domingo, e falando com o teu pai, e o teu pai que te vê em secreto te abençoa. Mas quantas vezes a gente tem que passar a nossa história de vida no Evangelho e na fé chorando, angústias para o lado de dentro. Agora, confiando em Deus e em seu amor, eu e você nunca vamos estar estagnados, nunca, em nossa percepção de que luta por fora, temor por dentro, significa ausência do cuidado de Deus, significa ausência da presença de Deus, e significa diminuição ou aniquilação do amor e da graça de Deus. Às vezes, o que nós temos que aprender é o que está escrito aqui, como Paulo aprendeu. Em um determinado momento, eu já vou terminar. Se o Silas quiser vir para cá, pode vir, Silas. Num determinado momento da vida de Paulo, dessa carta segunda aos Coríntios, Paulo, ele quando se sentindo afrontado pelos falsos apóstolos, que diziam que ele era fraco, que diziam que ele não era o que ele dizia ser, que ele não era apóstolo coisíssima nenhuma, que dizia que ele era muito duro nas cartas. Na carta ele é duro. Foi quando ele escreve aquela carta que ele diz que gerou nele lágrimas
lágrimas, e ele ficou tão apreensivo como estava a igreja de Corinto, porque ele não queria entristecê-los para a morte, mas entristecê-los para gerar vida neles. E aí aqueles falsos apóstolos que Paulo escreve aos coríntios estavam duvidando de Paulo. E aí Paulo então começa dizendo o seguinte: se eles se gloriam, eu poderia me gloriar. E num determinado momento, lá em 2 Coríntios, no capítulo 12, Paulo fala: conheço um homem que no corpo eu não sei, se fora do corpo eu não sei, que foi arrebatado até o terceiro céu, ao paraíso, e ouviu e viu coisas inefáveis que não convém contar, revelar. Só que Paulo diz assim: só que para que eu não me exaltasse com a grandeza das revelações, eu tinha um espinho na carne, um mensageiro de Satanás que me batia no rosto. E eu orei 3 vezes a Deus, pedindo para que Deus tirasse esse espinho da minha carne. 3 vezes. Eu orei e insisti. Só que de repente Deus virou para ele e disse exatamente isso que está aparecendo para você: a minha graça te basta, porque o meu poder, ele é aperfeiçoado na fraqueza. E aí Paulo então ele traz para si a responsabilidade de dizer: eu entendi, Jesus, eu entendi, Senhor, então de boa vontade eu vou me gloriar nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo, porque quando eu estou fraco, é justamente nessa hora que eu estou forte. Que o Senhor Jesus, Ele cuide de você, minha irmã e meu irmão. Que o Senhor Jesus abrace você todos os dias. Que você que está passando por lutas por fora, lutas exteriores, que tem chorado o choro da madrugada angustiado, com angústias dentro de você, que você nunca duvide do Deus que cuida de você, do Deus que está com você, do Deus que ama você, do Deus que derrama sobre a graça dele em você. Que Deus possa te abençoar.